Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, espero que vocês estejam animados, se preparando aí para a segunda fase da prova da OAB, segunda fase que é uma fase bastante difícil, bastante complexa, mas nós já falamos isso algumas vezes aqui, ela é mais fácil do que a primeira fase. Você sabe disso porque você teve que estudar uma quantidade bastante grande de matérias para a primeira fase, você já venceu, agora você está estudando as matérias que você mais gosta, direito penal e direito processual penal. Queria ler um texto de um livro bastante conhecido, best-seller, um livro escrito há muito tempo chamado A Arte da Guerra. Esse trecho diz o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Muito bem. Aqui, trazendo essa ideia aqui para o nosso contexto, para a prova da OAB. Você conhecer o inimigo aqui hoje o que é? São as questões que você tem que enfrentar. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui é um trabalho para que você conheça como é que o examinador pensa, como que o examinador formula as questões que você terá que enfrentar. Esta é a sua batalha. E o seu conhecimento e conhecer a si mesmo diz respeito ao conteúdo que você tem. Então, se você souber a quantidade de matéria que você tem na sua mente, que você já tem guardado aí no seu HD, e você conhecer a prova, como que ela é formulada, então a chance de você ganhar essa batalha é bastante grande, tá certo? Então é nesse sentido que nós estamos trabalhando, é nesse sentido que nós acreditamos que você vai conseguir enfrentar e vencer essa batalha, beleza? Então vamos lá, vamos para a primeira questão aqui dessa nossa aula, a primeira questão da prova número 9 da OAB. Raimundo, já de posse de veículo automotor furtado de concessionária, percebe que não tem onde guardá-lo antes de vendê-lo para a pessoa que o encomendara. Assim, resolve ligar para um grande amigo seu, Henrique, e após contar toda a sua empreitada, pede-lhe que ceda a garagem de sua casa para que possa guardar o veículo, ao menos por aquela noite. Como Henrique aceita ajudá-lo, Raimundo estaciona o carro na casa do amigo. Ao raiar do dia, Raimundo parte com o veículo, que seria levado para o comprador. Considerando as informações contidas no texto, responda justificadamente aos itens a seguir. Pessoal, olha a situação aqui. Raimundo e Henrique, dois amigos. Raimundo, ele furta um carro e ele tem um comprador para quem ele vai levar esse carro. O Raimundo, ele pensa o seguinte, depois que ele praticou o furto, eu não tenho onde guardar esse veículo para depois levar para o comprador. Então o que ele pensa? Ele vai até um amigo seu chamado Henrique e pede para guardar o carro na casa dele. Muito bem. O Henrique permite, o carro passa a noite na casa do Henrique, no dia seguinte Raimundo pega o veículo e encaminha para esse comprador. Veja você, o examinador não nos traz a informação de que o Henrique conhecia esse comprador. Muito bem, tem um crime que a gente conhece bem, um crime que é parecido com essa situação aqui, que é o crime de receptação. Então, o aluno, o candidato mais desatento, talvez queira responder, seja tentado a dizer que a situação, que o crime aqui é o crime do quê? É um crime de receptação. Tem mais uma situação. Um ajuda o outro. O Henrique ajudou o Raimundo. Então, o examinador está te induzindo a responder que houve o quê? Participação. Porque nós sabemos que existe participação quando uma pessoa auxilia o outro na prática de um crime, ainda que ele não pratique o verbo do tipo. Tá certo? Muito bem. Então, nós queremos saber aqui, existe receptação? Existe concurso de agentes? E a resposta é não, e eu vou dizer por quê. Não há concurso de agentes, primeiro, porque não houve um ajuste prévio. E para que haja concurso de agentes,
uma pessoa tem que saber que está auxiliando o outro na prática do verbo do tipo. E no texto trazido aqui pelo examinador, o Henrique não sabia que o Raimundo estava praticando o verbo do tipo, que o Raimundo estava praticando o crime de furto. Ele não sabia. Só após o crime ter ocorrido é que o Henrique descobre que o Raimundo tinha praticado o crime. Tá certo? Então, nestas situações, não há que se falar em concurso de agentes. Não há que se falar em receptação também, porque o Henrique, ele não pegou para si, ele não guardou pensando em entregar para uma outra pessoa. Quem ia entregar para outra pessoa não era o Henrique, era o Raimundo. Então, nós também não estamos diante de uma situação de receptação. Então, não há receptação, não há concurso de agentes. Mas então, o que acontece? Bom, a conduta do Henrique é uma conduta típica também. Ele pratica um crime. O crime é o de favorecimento real. A palavra real em direito penal não quer dizer realeza, não vem de realeza, majestade. Mas real vem de res, que quer dizer coisa. Por exemplo, república, res pública, coisa pública. Res furtiva, a coisa furtada. Então, real, favorecimento real. Onde que está isso? Vamos lá. Ó, primeiro, olha, deixa eu ler para você o artigo da receptação. Receptação, adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio. O Henrique não age em proveito próprio. Ou alheio. Ele não está fazendo para o comprador. Ele não sabe quem é o comprador, insisto. Ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa fé a adquira, receba ou oculte. Não há nenhuma dessas situações na conduta de Henrique. Agora veja você esse crime de favorecimento real, artigo 349 do Código Penal. Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. É esta situação. O Henrique, ele presta auxílio ao criminoso para tornar seguro o proveito do crime. É essa conduta aqui, artigo 349. Então vamos lá a uma possível resposta para essa indagação. Raimundo e Henrique agiram em concurso de agentes? Resposta. Na situação descrita não ocorreu concurso de agentes, uma vez que não foram preenchidos os requisitos para sua configuração. Mesmo porque Raimundo subtraiu o veículo sozinho, sem que Henrique praticasse o verbo do tipo do artigo 155. Assim não ocorreu coautoria. Além disso, Henrique também não se comprometeu a prestar qualquer tipo de auxílio para Raimundo, também não podendo se falar em participação. Concurso de agentes se dá ou em coautoria ou participação. Não há nenhuma destas situações. Muito bem. Segunda parte da questão. Qual o delito praticado por Henrique? Favorecimento real, nos termos do artigo 349 do Código Penal, que estabelece prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Muito bem, pessoal. Segunda questão. Wilson, extremamente embriagado, discute com seu amigo Júnior na calçada de um bar já vazio pelo avançado da hora. A discussão torna-se acalorada e, com a intenção de matar, Wilson desfere 15 facadas em Júnior, todas na altura do abdômen. Todavia, ao ver o amigo gritando de dor e esvaindo-se em sangue, Wilson, desesperado, pega um táxi para levar Júnior ao hospital. Lá chegando, o socorro é eficiente e Júnior consegue recuperar-se das agressões sofridas. Analise o caso narrado e, com base apenas nas informações dadas, responda fundamentadamente aos itens a seguir. Pessoal, olha aqui, olha diante do que nós estamos. Uma pessoa, dois amigos, discutem, não importa o porquê. Não fala que a legítima defesa está na necessidade, nada disso. Nessa discussão, essa discussão se torna acalorada, desfere várias facadas, 15 facadas na região abdominal. Quem atinge nessa região quer fazer o quê? Quer matar. Não dá para dizer que queria somente ferir, ele quer matar.
Muito bem. Só que o nosso ordenamento jurídico, o Código Penal, lá no artigo 15, ele diz o seguinte, ele traz dois institutos que beneficiam o réu. E o examinador quer saber se você tem conhecimento desses dois institutos. Então, por mais absurdo que você entenda que isso pareça, por mais terrível que tenha sido a conduta dessa pessoa, quem foi mesmo? Do Júnior, caso você, mesmo que você entenda que foi pecado, que foi errado, que foi terrível, ele quis matar, esse cara tem que morrer na cadeia, não é esse o pensamento que o examinador quer que você tenha. O examinador quer que você saiba, está querendo saber se você, concordando ou não, sabe de um instituto do Código Penal que se chama arrependimento eficaz e desistência voluntária. Arrependimento eficaz e desistência voluntária. Onde que está isso? Artigo 15 do Código Penal. Lá vai dizer o seguinte, a pessoa que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, ele deu 15 facadas. Ele não poderia terminar, pegar e cortar a garganta? Poderia, mas ele desiste voluntariamente. E arrependimento eficaz. Quando que se dá o arrependimento eficaz? Se dá quando a pessoa, após praticar a conduta, impede que o resultado se produza. Qual foi a conduta que ele praticou? Ele desferiu golpes. Qual o resultado que ele queria? Evento morte. Porém, ele evita que o evento morte ocorra. Tá certo? Nessas situações, o agente responde pelo quê? Responde pelos atos até então praticados. Quais foram os atos que ele até então praticou? Lesão corporal gravíssima, não é tentativa de homicídio, não vai cair, ele não vai responder por tentativa de homicídio. Entenda isso, entenda isso. Ah, mas ele não tentou matar? Eu sei. Só que você tem que entender que o legislador deu uma resposta, deu uma... a saída que o legislador encontra não é essa. A saída que o legislador encontra não é de dizer que a pessoa responderá por tentativa. Ela responderá pelo quê? Pelos atos até então praticados. O que é que nós conseguimos comprovar? Que ele praticou lesões corporais. Leves? Não, a pessoa quase morreu. Então são lesões corporais gravíssimas. Tá certo? Vamos lá para a resposta. É cabível responsabilizar o Wilson por tentativa de homicídio? Resposta: não, tendo em vista que o Wilson deverá responder somente pelos atos até então praticados, pois estão presentes os requisitos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, nos termos do artigo 15 do Código Penal, que prescreve que o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados, respondendo por lesões corporais gravíssimas. B. Caso o Júnior, mesmo tendo sido socorrido, não se recuperasse das lesões e viesse a falecer no dia seguinte aos fatos, qual seria a responsabilidade jurídico-penal de Wilson? Caso o Júnior tivesse morrido, então não estaria presente um dos requisitos do arrependimento eficaz, que é impedir o resultado de se produzir, nos termos do artigo 15 do Código Penal, devendo Wilson responder por homicídio doloso. Volta aqui para mim. Então, essas são as nossas duas primeiras questões de hoje. Já já nós voltamos depois do nosso primeiro intervalo.